Opa, meu nome é Leonardo e hoje a gente vai falar do auto-intitulado Investigador do Pesadelo. Que, para caso você não seja um dos 3 únicos fãs dele no Brasil, eu estou falando do Dylan Dog, personagem da clássica editora italiana Bonelli, que provavelmente seu avô conhece. Dylan Dog foi criado em 86, sendo um baita de um sucesso. Ele é publicado até hoje, inclusive já até ganhou filme. E pra gente conhecer melhor esse personagem, hoje a gente vai comentar a história de estreia dele. A nossa história começa com uma mulher procurando o endereço do Dylan Dog, até que ela chega lá, aperta a campainha e... E quem abre a porta? Dylan Dog? Não. Groucho, ex-ator e assistente pessoal de Dylan Dog, uma espécie de tio do pavê que deveria servir de alívio cômico, mas é extremamente inconveniente, tanto que depois dele atender a porta, a mulher pergunta, ainda meio atordoada pelo grito da campainha, então o Groucho explica que aquilo ali é a campainha e que foi ideia dele, porque um berro é bem mais legal do que um drim-drim. E pra completar o quanto ele não leva o trabalho dele a sério, ele simplesmente fecha a porta na cara dela. Confusa e com muita força de vontade, ela aperta a campainha de novo e... O que, sinceramente, na minha opinião, mostra muito bem o quanto ela tá desesperada por ajuda, porque pra aguentar um negócio desse, você tem que ser no mínimo louco, porque imagina, ter uma boneca assombrada matando toda a tua família, você precisa de ajuda pra exorcizar ela, e quem te atende essa porra aí? Dessa vez o Groucho deixa ela entrar, só que o infeliz fica contando uma piada de tomate, que inclusive faz ela desistir de buscar ajuda. Só que enquanto ela tá indo embora, ela bate de frente com o nosso herói, Dylan Dog, que a segura e reconhece ela imediatamente como Sybil Browning, uma mulher que há uma semana atrás foi presa por matar seu marido. Porém, se sentindo acusada, ela fala que não fugiu, mas sim pagou a fiança. Após toda essa confusão, Dylan Dog finalmente se apresenta pra ela como um investigador do paranormal, o que na realidade não significa porcaria nenhuma. Ele só aceita qualquer caso, mesmo que a pessoa ache que está sendo assombrada por um lobisomem, e ele não faz nenhuma pergunta. Em outras palavras, ele é desempregado. Mas pro infortúnio dela, Dylan Dog ainda é a única esperança dela. Então ela conta a versão dela do ocorrido. Acontece que John, o marido dela, era um biólogo que estava trabalhando já há alguns meses na Escócia. Até que uma semana atrás, ele repentinamente apareceu muito debilitado em casa e Sybil imediatamente ajuda ele, levando ele direto pra cama, onde ele fica implorando pra ela matar ele rapidamente, mostrando uma mordida que ele recebeu no ombro. Inclusive eu, no lugar dela, teria matado ele fácil, porque ele era um biólogo trabalhando em outro país e com uma mordida suspeita no ombro. Vai saber que merda mordeu ele. Ele pode ter descobrido AIDS 2. Eu, se fosse europeu, não ficaria com medo de ele estar com raiva ou qualquer outra coisa. Eu estaria com medo de estar no ponto zero da segunda peste bubônica. Mas também, antes que ela possa fazer qualquer coisa, o John, com a água já batendo na bunda e sem ter muitas opções, ela decide ligar pra emergência. Só que antes dela chegar ao telefone, John levanta e ataca ela. Sybil acaba sendo encurralada no banheiro e acaba atacando o John com uma tesoura. Assim que Sybil termina de contar a história dela, Dylan Dog levanta e começa a tocar um clarinete. Então Groucho reaparece e diz que Dylan Dog tem o costume de tocar clarinete quando ele precisa pensar melhor. Mas eu não confiaria nesse cara, porque ele é a pessoa menos confiável do mundo pra se acreditar em alguma coisa. Então eu prefiro acreditar que Dylan Dog sofre de TDAH e simplesmente esqueceu que tava no atendimento. Assim que ele termina de tocar a música, ele pergunta mais sobre o trabalho de John e simplesmente decide dar em cima da mulher que acabou de contar que perdeu o marido, mas que é algo recorrente nas histórias do Dylan Dog. Ele é muito mulherengo, então a gente sempre vai ver ele dando em cima de mulheres. Mas falando sobre o trabalho dele, a Sybil revela que não sabia muita coisa, a não ser que tinha outro cientista envolvido, chamado Chabaras, que Dylan Dog rapidamente ele reconhece como um anagrama para Abraxas, que é um dos vários nomes do diabo. O que, como a gente vai ver no decorrer da história, não serve pra merda nenhuma. Já no dia seguinte, nossos personagens estão num trem rumo à Escócia, já que Dylan Dog, apesar de ser um cara muito estranho, ele é um ótimo detetive e conseguiu fazer ligações e descobrir onde John trabalhava. E Dylan, lendo o jornal, descobre que o hospital onde o corpo do John estava simplesmente pegou fogo na noite passada. O que realmente aconteceu foi que o legista responsável pelo corpo do John encontrou um vírus novo nele. Então, ele resolveu passar a noite estudando o vírus. Até o momento, na madrugada, onde ele ouve um barulho e, pra infelicidade dele, não era ninguém tocando berimbau. Investigando, ele descobre que o barulho vem de trás de uma porta. Porém, antes de abrir, um homem misterioso aparece e manda ele não abrir, de maneira meio inútil, já que a porta se abre sozinha e de trás dela saem 3 mortos-vivos, que atacam o legista, fazendo o homem misterioso atacar os zumbis e logo em seguida queimando o lugar. E agora, já no trem, esse mesmo homem misterioso aparece novamente, se revelando como Dr. Chabaras. Infelizmente, o Groucho faz o eventual comentário dele e Chabaras se senta para explicar o porquê dele estar naquele ônibus, falando que soube da morte triste de John e ele foi para lá na intenção de depor contra John, já que, de acordo com ele, John ainda estava agindo estranho no trabalho. Ou seja, um monte de
de blá blá blá. Tudo na intenção de que faça com que eles parem de investigar. Então Dylan Dog resolve seguir o joguinho dos Shabaras e fala que o caso ali se encerra e que eles já não precisam mais investigar nada. E agora vão sair do trem. Porém, quando eles saem do trem, eles esperam ele dar a partida pra então subir de novo. Isso tudo na intenção de despistar os Shabaras. E logo em seguida, Dylan Dog volta a tocar o clarinete dele. Sendo que toda essa sequência é simplesmente inútil. Sendo que a gente já sabe que zumbis são reais logo do começo da história. A gente já viu os Shabaras indo no necrotério atrás dos zumbis para se livrar deles. O corno tem um nome que misturado é o nome de um demônio. Além de toda essa sequência do trem não servir para nada, o Dylan Dog no final ainda começa a tocar o clarinete, que inicialmente foi como o Shabaras encontrou eles no trem. Além disso, o Shabaras teria que acreditar que tem outra pessoa dentro daquele trem tocando clarinete, tocando a mesma música que o Dylan Dog estava tocando antes, já que ele só sabe tocar uma única música no clarinete, mas incrivelmente tudo dá certo pro nosso trio, eles chegam ao destino deles e lá eles encontram um vilarejo fantasma. E no interior daquela cidadezinha eles encontram a mansão dos Shabaras. E obviamente, como a gente tá falando de uma história de terror aqui, o Dylan Dog resolve que é melhor ele investigar a mansão sozinho, inclusive deixando o Groxo com a única arma que eles têm. Dentro da mansão, ele encontra Shabaras em um laboratório. Shabara já percebe a presença de Dylan e diz que já estava esperando por ele. O Shabara diz que já percebeu que Dylan o reconheceu, já que ele revela que tanto o pai quanto o avô de Dylan já haviam enfrentado os Shabaras antigamente, já que ambos eram caçadores do pesadelo. E assim, Shabara se revela como um imortal necromante, que inclusive já foi cultuado como Deus, e ainda revela que seu objetivo é presentear o mundo inteiro com imortalidade, assim se tornando o pior inimigo do INSS. Porém, apesar dele conseguir controlar os mortos-vivos, ele ainda não conseguiu dar consciência a eles, e por isso ele precisava da ajuda de John. Porém, John, vendo os métodos horríveis de Shabaras, se recusou a participar, fazendo com que Shabaras tivesse que acabar com ele. Então Shabaras revela que agora pretende acabar com o trio também, mas assim como todo vilão de história, ele não tem uma arma, e sim usa os zumbis para atacar o Dylan. Porém, Dylan consegue fugir, obviamente, descobrindo que tem mais zumbis ainda dentro da mansão, que inclusive forçam Dylan a ter que pular por uma janela. E mesmo assim ele acaba quase morto, se não fosse pelo Groxo sendo útil pela primeira vez na vida dele, e matando os zumbis com um revólver. Porém, com a mansão lotada de zumbis, eles precisam fugir dali, voltando pro vilarejo, o que também não era uma boa ideia, já que o vilarejo agora se revela infestado de zumbis. O nosso trio é encurralado e é forçado a entrar dentro de uma casa, e o clima lá dentro fica tão tenso que o Groxo para de fazer piadas. Eles pulam de uma janela e acabam em cima de um cemitério, onde aparecem mais mortos-vivos ainda, e eles são capturados. Antes de virar papinha, o Shabaras aparece e ordena que os zumbis parem de atacar eles. Então, gentilmente, Shabaras prende nosso trio, porque obviamente ele não pode simplesmente matar eles, e sim ele planeja transformar o nosso trio em zumbis também. Porém, antes dele aplicar a dose de vírus zumbis neles, Dylan pede o último desejo antes de ser executado: tocar seu clarinete uma última vez. Sem nem olhar dentro, Shabaras pega a maletinha do clarinete e entrega para Dylan. Tudo isso pro Dylan revelar que aquela maletinha na realidade é uma bomba relógio, que quando não é aberta da maneira correta, e obviamente assim como qualquer outra pessoa inteligente pensaria que aquilo ali é um baita de um migué, mas aparentemente Dylan Dog é um terrorista que anda com uma bomba relógio para todo canto. Então, antes da bomba explodir, Dylan solta seus amigos, a bomba explode, inicia um incêndio, destruindo toda a pesquisa dos Shabaras. Então nosso trio foge da mansão em chamas, se deparando com uma enorme horda de zumbis, que agora, aparentemente, com a morte dos Shabaras, ficaram inofensivos. E antes da história acabar, o rosto de Shabaras aparece no meio das cinzas do incêndio e anuncia que voltará. E assim termina o Despertar dos Mortos. Se apesar de que, na minha opinião, não é uma das melhores histórias do Dylan Dog, serve muito bem para apresentar quem é Dylan Dog e quem é Groxo, já deixando muita coisa estabelecida desde o início. Além, claro, de ter a importância de ser a história de estreia do personagem. E se você ficou curioso e ficou com vontade de ler essa e outras histórias, ela recentemente foi republicada em Dylan Dog Omnibus. No mais, sinta-se à vontade para deixar aí embaixo nos comentários sugestão de outras HQs para vídeos futuros, além de não se esqueçam de se inscrever e de nos seguir no Instagram. Link na descrição.